Prezados alunos, vamos começar a instalação da nossa máquina virtual Linux no VirtualBox, ok? Então a primeira coisa a fazer é clicar no botão novo, dar um nome para essa máquina virtual, lembrando que nós vamos instalar o sistema operacional Ubuntu Alternate versão 9.10. Nesta pasta aqui ficarão as configurações dessa máquina virtual, ok? Esse sistema operacional ele é de 32 bits, ele tem um requisito de hardware de um processador de pelo menos 300 MHz, precisa de um mínimo de 256 MB de memória, ok? E por fim, um espaço de 4 GB em disco para poder ser instalado. Com isso, então, eu avanço para o próximo passo. Aqui, com relação ao tamanho da memória da minha máquina virtual, para quem tem 2 GB de memória RAM na máquina real, eu recomendo que coloque em 256, ok? Para quem tem 4 GB, eu recomendo que coloque em 512. E para quem tem 8 GB ou mais, pode deixar 512, que não vai pesar a máquina real. Então, avança. Então ele pergunta aqui se eu quero criar ou não um disco rígido virtual. Eu vou falar que sim, vou criar um novo disco rígido a partir do zero, mando criar. Então ele me dá 3 opções aqui. Eu vou usar a opção padrão, que é o VDI, que é a natural ou a nativa do VirtualBox, ok? Avanço. Aqui com relação ao tipo de armazenamento, se vai ser dinâmico ou tamanho fixo, estático. No caso do dinâmico, o tamanho do meu arquivo em disco cresce conforme a demanda, ok? Então, se a minha máquina virtual possui um HD de 50 GB, mas ele só ocupa 1 GB na prática, então esse arquivo do meu HD da máquina virtual na minha máquina real só vai ocupar 1 GB. Já no caso do tamanho fixo, se eu criar um HD de tamanho 50 GB, ele vai pré-alocar um arquivo de tamanho 50 GB, ok, na minha máquina real. Com isso, eu tenho um ligeiro ganho de performance que não se justifica com trabalhar dessa forma. Enfim, vamos selecionar dinamicamente alocado. Aqui ele me pergunta onde instalar o meu HD virtual. Ele sugere uma pasta aqui, vocês podem aceitar ou não. Eu vou escolher uma pasta que eu guardo os meus HDs virtuais, ok? Vamos navegar. Então eu vou salvar nessa pasta aqui. É sempre interessante também colocar o nome HD underline para facilitar separar o que são arquivos relativos à minha máquina virtual ou não. Então esse arquivo aqui, HD underline Ubuntu, é relativo à minha máquina Ubuntu, que está sendo criada e fica no local onde eu salvei. Ok? O local é esse aqui. Unidade D, passo meus documentos, My Virtual Machines, BB, Ubuntu, etc. Então eu vou deixar aqui o tamanho de 10 GB mesmo, já que o requisito mínimo é de 4, e essa máquina é só usada para teste, 10 vai ser mais do que suficiente. Mando criar, com isso a minha máquina foi criada. Eu só preciso colocar agora uma mídia com dispositivo de boot para poder instalar o sistema operacional. Okay? Então eu vou em configurações, vou em armazenamento, ok? Repare que o CD aqui está vazio, então eu vou colocar um ISO ou uma imagem de disco no meu CD virtual, clico aqui nesse CDzinho à direita, clico em escolher imagem de disco, seleciono a ISO com o sistema operacional que eu quero instalar, mando abrir, agora fica aqui dentro do meu CD virtual o sistema operacional ou a imagem do sistema operacional que eu quero instalar, eu dou OK, está tudo pronto. Então a configuração da minha máquina virtual é essa. Vamos para o próximo passo.